Muito bem, meus queridos alunos. Vamos correr aqui que o nosso tempo já está quase que estourado. Vamos ver se a gente consegue instalar pelo menos o serviço de controlador de domínio do Active Directory, beleza? E aí a gente chegou aqui nessa tela, né? Você colocou sua senha, né? Após ter instalado o sistema, entrou aqui na telinha, a gente não configurou nada, então ele vai demorar um pouquinho para carregar as primeiras informações. Opa, até que foi rapidinho, né? Carregou bem rapidinho aqui as primeiras informações, como vocês podem observar aqui, ó. Tem algumas informações, né? A versão, né? O Windows Server 2016 Standard Evaluation, né? E o prazo de validade, a gente tem aí 180 dias para testar. Essa primeira tela aqui, que é a tela do Server Manager, que é o gerenciador de servidor, normalmente é uma tela que aparece sempre, né? Aqui primeirinho, tá bom? E aí eu disse para vocês que eu ia mostrar como fazer aqui a tradução, né, deste sistema. Mas antes da gente fazer a tradução, talvez tenha alguém que disse assim, professor, eu não quero fazer a tradução, eu quero usar ele em inglês mesmo, então se eu fosse fazer as primeiras configurações em inglês, aonde eu faria? Certo? Aí, aqui no servidor, no painel de gerenciamento do servidor, né, que dashboard, Server Manager, né? Então seria como se fosse uma espécie de painel. Tá? A gente tem algumas funções, como a própria função de adicionar função, que é essa daqui, né? Adicionar rules and features, né? Que seria adicionar função, ok? Seria a opção de adicionar outros servidores aqui, né? E criar grupos e fazer outras conexões, né? Connect to server to cloud service, né? Aqui seria uma opção para se a gente fosse usar algum servidor em nuvem para fazer conexão com servidores em nuvem, né? Como vocês podem observar aqui, Cloud Services, né? Serviços em nuvens, que não é o nosso caso. Então, rapidinho, antes da gente traduzir, vamos fazer aqui a primeira configuração para este servidor. Então, ele está limpo, novo, ele está um servidor virgem, nunca ninguém buliu com ele, né? Nunca ninguém mexeu nele. E a gente vai fazer isso aí, tá? Como é que eu vou fazer isso? Se nós alterarmos bem aqui, ó, para servidores locais, né? Então, dentro do painel de controle, nós temos uma opção aqui, ó, Local Service, desse lado, e aqui também nós temos a mesma opção que está aqui desse lado aqui, ó. Tem todos os servidores e o servidor local. Tá? Vocês fiquem aí à vontade, eu vou clicar aqui, ou então pode ser aqui também, tá? Ele vai abrir aqui um painelzinho, ó, que é o painel de propriedades, como vocês podem ver bem aqui em cima. Propriedades. E aqui dentro dessas propriedades, ele faz, vou aumentar um pouquinho, um resumão geral de como está o meu computador. Então, as primeiras coisas que eu vou fazer é trocar o nome, tá? E configurar aqui, ó, a minha placa, tá, de redes deste computador. Este e este, certo? Também aconteceu uma coisa aqui, quando eu estava montando o meu computador virtual aqui, né, dentro do meu VirtualBox, acabou que eu esqueci de adicionar uma segunda placa de rede, né? Como vocês podem observar aqui, ó, Windows, né? Firewall, tá, online, o acesso remoto, né? O gerenciador remoto. Aqui nós temos a placa de rede, né? Que é a Ethernet, essa placa aqui, ó, Ethernet. E aí eu fiquei só com uma placa aqui, mas só que eu vou precisar de duas placas. Mais na frente eu explico para vocês por quê. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar o nome dele aqui primeiro, depois eu retorno aqui para fazer essa configuração aqui da placa, porque eu só tenho uma. Aí eu vou ter que voltar lá no virtualizador, né, para poder depois adicionar essa placa, porque não dá para adicionar uma placa com o computador ligado, certo? Então eu vou clicar bem aqui, ó, em Computer Name, né, o nome do computador, vou clicar neste item, aqui, vou clicar bem aqui no item Alterar, bem aqui em Change. E aí, nesta telinha aqui, ó, onde tem nome do computador, eu vou colocar o nome para ele. Eu vou chamar de servidor, né? 304, né? Pode ser? Servidor 304. Aqui é como se fosse uma espécie de grupo. A gente tem duas opções, né, para saber se esse computador aqui é membro de um grupo ou de um domínio. Essa parte a gente não configura aqui, tá? Porque ele vai fazer parte de um domínio, no entanto, ele vai ser o controlador de domínio, né? E aí eu vou deixar mesmo como está e vou alterar só isso aqui.
Professor, por que você alterou o nome? Para que os computadores que vão se ligar a este computador tenham um ponto de referência e saiba qual é o nome dele. Eu poderia deixar esse nome que está aqui? Poderia, só que depois ficaria um nome bem feio e não é um nome específico para servidor. É mais interessante se colocar servidor alguma coisa, mas que tenha uma referência para você saber qual é o servidor que está na rede, certo? Eu vou deixar aqui, dar um OK. Ele vai carregar essa informação aqui, né, dentro da NetBIOS. Ele diz que fez a alteração, né, mas para que as configurações sejam aplicadas ao computador, eu preciso dar um master restart, né, aqui, ó, como vocês podem observar, ou seja, reinicie o computador. Aí ele está dizendo aqui que para você restartar o computador, feche os arquivos abertos e faça todas as configurações, né? Caso haja algum programa aberto, feche esse programa. Aí eu vou dar um OK. Vamos dar um closer, né? Ele pergunta aqui se eu desejo reiniciar, né, dar um restart agora. Eu vou dizer que sim, restart now. Aliás, nem era um restart, né? Por que não era um restart? Porque restartar é desligar e ligar novamente. Só que o que eu vou precisar fazer, vou fechar bem aqui, ou desligar a máquina virtual rapidinho. O que eu vou precisar fazer, na verdade, é configurar uma outra placa aqui. Então, seria desligar, depois que eu configurar a placa, reiniciar, ligar novamente. Tá? Deixa eu trazer bem aqui para vocês, dentro das configurações, ó, que a gente fez aqui o nosso servidor, bem aqui em redes. Ó. Observem que aqui em redes eu tenho apenas um adaptador de rede ligado. Ó. Então, habilitado aqui a placa de rede. E aí eu preciso de dois. Então, eu vou clicar aqui em habilitar, certo? Ó, esse adaptador, ok? E eu vou colocar esse adaptador como uma placa de rede interna. Esse aqui, ó, certo? Ó. Vou clicar bem aqui e vou deixar ele como uma placa de rede interna. Então, eu tenho este adaptador, que vai ser o NET, ou o NAT, tá? O que é o NAT, professor? É o que vai pegar o IP da internet, tá? Como se eu fosse conectar um roteador nele. E esse segundo aqui vai ser como uma espécie de saída para o switch, né? Então, eu conectaria o cabo que vem do roteador de internet no servidor nessa placa, nessa primeira placa aqui, tá? Que é a placa que eu vou deixar como NAT. E na segunda placa vai ser onde eu conectava do computador para o switch, para a conexão dos demais computadores, fazendo uma rede local, né? Em outras palavras, esse aqui seria a rede WAN e esse daqui seria a rede LAN, ok? Eu vou dar um OK aqui, ele vai fazer a alteração e aí eu vou dar um start agora, tá? Para a gente já subir, quando o servidor subir com as duas placas ativas, certo? E aí eu vou clicar aqui, né, para inicializar. Vamos aguardar um pouquinho enquanto inicializa. A meia hora passou bem rapidinho, né? Hoje vocês viram que eu quase nem falei nada, mas já foi embora o tempo, né? Vamos lá. Espera carregar. Dúvidas até aqui? Dúvidas? Muito bem, tudo top, né? Tranquilo, tranquilão. É bem tranquilo essa parte. A parte aqui não tem muito mistério, não. Sim, é bem tranquilo. Vai ser problema mesmo quando a gente instalar o servidor Linux. Tá? E ao outro detalhe também é que a gente está trabalhando com, né, a interface gráfica, né? O Windows também, a gente também trabalha com o Windows na função CUI, né? Que é Command Line User Interface, né? Então a gente também trabalha dessa forma. Eu preferi usar a interface gráfica aqui, que é um pouquinho mais fácil para vocês, mas a gente também vai ver a parte, tá, de interface via comando, né? A Command Line, para vocês aprenderem algumas coisinhas também, que é bem interessante. Ok? Ele está carregando. Só mais um momento. Mais um momento. Pronto. Vou dar um Ctrl Alt Del, né? Vamos colocar a nossa senha aqui rapidinho. Pronto, carregou aqui, né, o sistema, vai abrir o gerenciador de servidor. No gerenciador de servidor, gente, caso você não consiga
Caso vocês não consigam abrir essa primeira tela, na verdade não é nem vocês não consigam porque ela é automática, né? Mas caso vocês tenham algum problema e por algum motivo ela não inicialize, é só você vir aqui, ó, clicar aqui neste botão, que é o botão iniciar, e aí você pode procurar este cara bem aqui, ó, que é o Serve Manager, tá? Se estiver em português, é gerenciador de servidor. Aí você clica, tá bom? E aí ele vai carregar o Serve Manager. Ele carrega sozinho, na verdade. Eu não cliquei lá, isso aqui ele sempre carrega, a não ser que você peça para ele não carregar lá na opção que a gente tem para fazer isso, mas até então ele carrega mesmo aqui sozinho de verdade, né? E aí a gente vai entrar aqui no painel de controle, após ele carregar esse servidor aqui, ó. Se vocês observarem, ainda agora há pouco, aqui estava vermelho, né? Vocês lembram que estava vermelhinho aqui, ó? Que a gente ainda não tinha clicado lá na opção local, agora já está verdinho, tá? Eu vou abrir aqui o painel de controle, Control Panel, né? Opa, ficou vermelho de novo. Vamos ver o que aconteceu. E aí aqui, gente, a gente vai fazer a tradução, tá? Bem aqui nessa opção aqui, ó. Nessa opção, nós temos aqui relógio, né? Linguagem e região, certo? Clock, Language and Region, né? Então nós vamos fazer aqui justamente essa parte de tradução, clicando em adicionar região. Aí, como vocês observam, nós ainda não temos aqui, ó, né, nada instalado em português, só a versão mesmo em inglês, que é aquela versão que a gente instalou lá no início. Ó, inclusive, como vocês podem observar, o teclado ele está em português, mas a linguagem do display, né, que é a linguagem de tela específica, está em inglês, tá? E aí, como é que eu faria para adicionar aqui uma versão, ou adicionar a linguagem em português aqui? Como eu faria isso? Eu viria bem aqui, ó, adicionar linguagem, e eu vou procurar a linguagem aqui em português. Eu vou deixar as duas, tá? Tanto em inglês quanto em português, porque caso a gente necessite, é só fazer a alteração. Aí você vai procurar nessa lista de nomes que vão aparecer, tá? Olha aqui, ó, letra P, né? Portugueses. Você vai clicar. Aí vamos clicar aqui em Open. E aí ele vai aparecer aqui as duas versões que eu tenho, Brasil e Portugal, né? Eu vou colocar aqui o português do Brasil e vou clicar aqui em adicionar. O que ele vai fazer agora, né? Após clicar em adicionar, tá? Ele tem que baixar o pacote inteiro, tá? Para o pacote inteiro de tradução aqui para o português, tá? Então, como vocês podem observar aqui, ó, né, temos que fazer aqui, ó, o download, certo? Então, vamos fazer o download. Beleza? O que foi que o senhor fez aí? Aqui, ó. Quando você tem aqui a opção aqui, ó, quando eu clico aqui, ó, ele não me dá a opção aqui de download, tá vendo? Que já está instalado, até habilitado, né? Enable. Já aqui, ele me diz isso aqui, ó. Eu tenho que fazer o download. Então, eu venho aqui em opções, tá? E aí, bem aqui, eu tenho aqui, ó, Windows, Display Language, e aí eu tenho que fazer o download do pacote, né? Aqui, o download de instalação, né? O pacote de instalação do download. Então, eu vou clicar bem aqui para ele fazer o download. Ele não é muito grande, é aproximadamente 60 a 70 megas, é um pacote de tamanho razoável. Vocês observam aqui, ó, a internet é um pouquinho, tá um pouquinho, tá rapidinho, né? Ela foi embora bem rapidinho, ó. Já estamos aí quase na metade já. Não vai demorar muito. Ok? Enquanto ele faz o download aqui, para a gente não perder tempo, pensei que ia ser mais rápido. Tá, agora foi, tá, beleza. Deve ter dado uma travadinha, mas foi. Foi embora.
Aí ele vai terminar aqui, né, o download, ele já faz o processo de instalação também automaticamente, né? E após tá fazendo a instalação, após o processo de instalação, o que eu tenho que fazer, professor? É bem simples. Você só vai clicar aqui 2 vezes nele, né? E vai fazer aqui a adição, né, ou a mudança, exatamente aqui. Opa, aqui na opção avançada aqui, ó. Opa, aqui, né, tá aqui. Você vem bem aqui nessa opção aqui, ó. Configurações avançadas, né? Advanced Settings. Deixa marcado aqui. Vem aqui, Advanced Settings. E aí, aqui você vai ter as 2 opções, né? A primeira opção, né, é a opção do display, né? Arrived for Windows Display Language. Aí você vai clicar aqui na opção e vai estar aparecendo aqui. Só tem inglês porque ainda não foi completo o processo, né? Ele ainda está passando aqui, ó, as atualizações, ó, né? Ainda está instalando, né, o pacote, então ainda não vai aparecer. Mas após fazer isso, é só você vir aqui nas opções avançadas e escolher aqui, ó. Esse aqui é o display, essa tela que a gente está vendo, e esse daqui é o teclado, né? Que por um acaso já está escolhido aqui a versão ABNT2, né? Que é a nossa versão dos nossos teclados, ok? Então é só isso. Aí, enquanto ele faz o processo de instalação, a gente vai fazer algumas mudanças lá dentro daquele painelzinho que eu falei para vocês a princípio, né? Legal que eu estou falando um pouquinho rápido, mas eu estou gravando a aula e aí depois eu posto o link para vocês, tá? Lá dentro do Google Class e nos grupos também de vocês. Vamos fazer, são 9 horas, né? Praticamente terminou. Não sei se o professor já está por aí. Na hora que o professor chegar, vocês me avisem. Então, gente, como vocês recordam aqui, ó, nessa primeira tela, eu disse que a gente ia fazer uma mudança, né? E aí a gente adicionou essa segunda placa, a gente tem 2 placas agora, e vamos fazer uma mudança. Vamos clicar aqui, ó, eu vou clicar aqui, e eu vou configurar um IP fixo para esta máquina. Tá? Bem aqui nessa opção. Professor, o que é isso? Eu não entendi. Configurar um IP fixo? Como assim? Vocês lembram que a gente falou um pouquinho sobre... Vocês lembram que a gente falou um pouquinho sobre... Quando ele chegar, vocês pedem para ele dar mais 5 minutinhos para vocês lá, tá? Diz para ele que eu tomei um pouquinho do horário aqui. Vou tentar correr aqui com vocês. Vocês lembram que quando a gente estava falando sobre redes de computadores na disciplina, a gente falou que os computadores na internet eles são identificados por 2 coisas, né? Pelo MAC, que é o endereço físico da tua placa de redes, e pelo teu endereço IP, né? Que é o que vai garantir que é só você, né, o teu computador, que tem uma identificação na rede, o IP, né? O protocolo de endereço da tua máquina, certo? E aí, eu tenho aqui 2. Ambas essas máquinas, elas estão com ambas essas placas, desculpa, elas estão aqui, ó, vou pressionar o botão direito, e vai aparecer uma opção chamada status, e a gente vai observar bem aqui nos detalhes, ó, que a gente está com o DHCP, né, ativo. O que é DHCP? Acho que eu falei um pouquinho também sobre isso, mas DHCP é como se fosse, como se a gente deixasse para que o IP ele fosse pego de forma automática, né? De forma dinâmica. O D aí é de dynamic, né? Então, quando esse IP está dinâmico, isso quer dizer que o computador ele gera um IP automaticamente, certo? Gera um IP automaticamente, e este IP vai para essa placa, tá ok? Nesse momento, a gente vai fazer o seguinte, tá? Para configuração, eu tenho 2 placas, então eu vou deixar essa daqui, ó, essa primeira placa, inclusive eu vou renomear o nome dela aqui para WAN, tá? Para dizer que é uma rede de internet, e eu vou configurar essa daqui para LAN. Mas antes de eu trocar o nome aqui, eu vou pressionar o botão direito e eu vou colocar o IP dela como um IP fixo. Tá? Se eu fixo esse IP, isso quer dizer que os computadores, quando vierem procurar essa máquina na rede, eles podem vir por este IP que agora eu vou configurar aqui. Ó. Então eu vou configurar aqui o IP 192.168, colocar um IP qualquer só para que vocês me entendam, 2. Não vou configurar o GET agora, eu vou configurar apenas o DNS. Aliás, eu vou deixar sem a configuração de DNS por enquanto. Tá? Quando eu for configurar
quando eu for configurar o DNS, a gente vai aprofundar mais um pouquinho nisso aqui, tá? E aí eu vou dar um OK aqui, e agora a minha placa ela vai estar de forma fixa, beleza? Vai me dar uma mensagem aqui, certo? Vai dizer que ela está de forma fixa. E como eu falei, eu vou renomear esse aqui também para LAN, porque vai ser através dessa placa que os computadores locais eles vão me conectar. Aí só para que vocês entendam melhor. Então eu recebo a internet por esse, passa para dentro do computador, o computador roteia, faz todas as configurações, divide banda e sai por este daqui, que vai para o roteador, para um outro roteador, para um outro switch, e nesse switch é conectado às outras máquinas. Então eu vou conseguir configurar, acessar, desculpa, esse servidor via IP também, tanto pelo nome, que é serve 2304, como também pelo IP, porque agora eu sei o IP dessa máquina aqui, o IP fixo dela é este que eu acabei de falar, ok? Muito bem, essa parte aqui já está configurada, vamos ver como é que está lá a linguagem, ver se já terminou. Opa! A linguagem já terminou, a instalação. Normalmente isso aqui não demora muito não, eu não sei por que não terminou, mas vamos lá. Beleza? Vocês querem que eu faça logo a instalação do Active Directory ou deixo para a próxima aula? O que vocês acham? Faz logo, né? Beleza, então. Vamos lá. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou voltar aqui para o dashboard, tá bom? Vocês estão tomando um cafezinho aí, né? Estão no banheiro, estão saindo, precisando que eu me engano, né? Vocês estão tranquilos. Nossa, tá gravando, não, tranquilo. Tomando um cafezinho, né? Muito bem. Então, eu vou voltar bem aqui, ó, tá? Para o painel de controle aqui, o dashboard, ok? E aí eu vou bem aqui na opção adicione rules, né, e features, né? Vou adicionar aqui, ó, uma função. Bom, vocês podem também vir por aqui, ó, bem aqui dentro de Manage, você tem a mesma opção aqui, ó, ok? Ó. Aqui eu tenho, inclusive, a opção de remover, né? Remover uma função, né? Eu vou clicar aqui aqui, aqui ou aqui, certo? Tanto faz como tanto fez. E aí, ele vai abrir essa primeira tela aqui, né? Que é a tela de informações, né? Ele vai dar algumas informações aqui para vocês, questão de segurança, né? Senha, e aqui ele vai perguntar se você deseja configurar de forma padrão, né? Não vou deixar de forma padrão, eu mesmo vou fazer minhas próprias configurações, aí, next, né? Avançar. Aqui são duas opções, uma opção para quem vai fazer uma instalação de serviços via computador remoto, e aqui a instalação na própria máquina, né? Baseado aqui na minha instalação de forma local, e aqui é para, como vocês podem observar, ó, bem aqui a gente tem a opção, né, de Virtual Desktop Infraestrutura, que a gente chama de VDI, tá? Quando vocês olharem VDI aqui, é Virtual Desktop Infraestrutura, que não é o meu caso, nem o nosso caso aqui, a gente vai fazer essa instalação aqui, ó, primeira opção, tá? Depois a gente explica um pouquinho mais sobre essa outra opção aí, ó. Como vocês podem observar, ele já pegou aqui, ó, a minha placa de rede. Por isso que é interessante a gente configurar a placa de rede local, porque ele pega aqui, ó, e aí essa função do AD, né, a gente vai instalar aqui dentro, né? Então ele pegou, ó, se não aparecesse aqui, vocês tinham que voltar até que aparecesse aqui, ou então configurar de forma manual, tá? Vou clicar aqui nessa opção, já está até marcado, eu vou clicar em Next, né, avançar. Beleza, e essas aqui são as features, né? Essas aqui são as funções do sistema. A gente tem uma porrada de função aí, ó, tá? Serviços controladores, como, por exemplo, ó, serviços server DNS, serviços DHCP, ó, estão observando? Ó? A gente tem aqui, ó, serviços DHCP, serviços DNS, tá? Na verdade, quando eu digo serviços aqui, vocês observam que ele está com o nome de server, né, de servidor. Então, seria uma função servidor. Seria um servidor DHCP dentro de um servidor Windows Server. Entendido? Uma função DNS, aliás, um servidor DNS dentro de um servidor Windows Server. Nesse momento, o que eu estou procurando é aquele que eu falei para vocês, né? Seriam os serviços de domínio do Active Directory, né? Que é muito conhecido, tá, como serviços AD. Tá? Aí eu tenho aqui, ó, Active Directory certificado de serviços, e eu tenho essa opção aqui, ó, Active Directory Domain Server, né? Que seria ADDS, né? Também conhecido como ADDS.
eu vou marcar aqui essa função. Ele vai perguntar aqui se você deseja incluir, né, as ferramentas, né, de instalação. Eu vou dizer que sim. Então, tem várias funções de instalação. Ok? Vou dar aqui um adicionar. Deixa só ver se eu não se eu coloquei certo, porque tem 2 nomezinhos que são muito parecidos, e aí quando a gente marca errado, ele não instala. Então, ele só está certinho, tá? Tá certo mesmo. Tem funções aqui muito parecidas, né? Inclusive essas primeiras aqui, ó, elas são basicamente parecidíssimas, né? Umas com as outras, ó. Tá? Mas o que eu quero é esse aqui mesmo, ó, esse cara bem aqui, ó. E aí eu vou dar um next, né? Avançar. Ele vai perguntar aqui se eu desejo fazer a instalação de algumas ferramentas, né? Alguns recursos, são recursos do Windows. Aqui eu tenho até recursos internos do Windows, né? Que é a função interna no database, né? Ó, temos outras funções bastante, mas a que a gente quer nesse momento era só aquela mesmo. Vamos só clicar aqui em Next. Ele tá me dando aqui algumas informações, né? Como vocês podem ver, ó, algumas informações sobre o Active Directory, tal. Vamos aqui clicar em Next. Ele está perguntando se eu desejo reinicializar o computador após a instalação. Tá? Eu vou pedir para reinicializar, tá? E a gente encerra por aqui esta aula, ok? Vamos clicar em Install para ele fazer a instalação, e após ele terminar essa instalação aqui, a gente vai voltar para configurar algumas funções do Active Directory. Quando ele termina esse momento aqui, a instalação, a gente tem que retornar para a gente dizer qual vai ser o nome do nosso domínio, né, que é aquele www.algumacoisa.com.br, né, colocar e também configurar a floresta, né, qual é o tipo de floresta, qual é o tipo de grupo. Então, tudo isso é feito pós-instalação, né, pós o computador ele reinicializar. Como a gente já está em cima do nosso horário, já estourou, a gente deixa para a próxima aula a gente pegar essas configurações. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, meus queridos alunos. Nós nos encontramos na próxima aula, neste mesmo horário e neste mesmo canal. Um abraço, tchau!